Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a este encontro aqui para nós semanal, não é? Mas que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca proporciona a todos aqueles, não é, que neste período de pandemia, neste período de afastamento social, não é isso? Sim, que podemos nos encontrar e através deste encontro, que estas lives do Facebook e também armazenadas no YouTube, que elas disponibilizam como oportunidade para que a gente possa estar se reencontrando e falando sobre Jesus, aprendendo com os ensinamentos do Mestre. Gostaria de lembrar àqueles que estão entrando pela primeira vez na página da Cefif, do Facebook Cefif Espírita, que as lives do Evangelho acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. As lives das palestras públicas acontecem às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Portanto, a Cefif proporciona as lives e este encontro diariamente com o público, não só o frequentador da nossa casa, sim, mas hoje este público expandido que as mídias, as redes sociais proporcionam que a gente esteja junto aí durante estes breves períodos de tempo. Gostaria de lembrar, não é, a todos vocês que, por favor, não esqueçam de colocar a água para ser fluidificada durante a realização do nosso Evangelho e depois, no final, não é, durante a aplicação do passe à distância. Vamos então, para que nós possamos iniciar o nosso Evangelho, fechar os nossos olhos, inspirar e expirar calma, suave e profundamente, e nos deixar envolver pela espiritualidade amiga que dirige estes trabalhos do Evangelho no Centro Irmã Francisca, a casa que nos abriga há tantos anos, com tanto carinho, a fim de que possamos nos entrelaçar vibratoriamente com estes bondosos amigos, harmonizar as nossas vibrações com a destes companheiros, abrir a mente e o coração, a fim de recebermos o Evangelho, os ensinamentos da noite de hoje. Que nós possamos estar abertos e receptivos também à ação da espiritualidade, que não somente nos acompanha nestes momentos, mas que opera em nós tratamentos espirituais de que necessitamos, e que o Evangelho, além de nos esclarecer, tem também o potencial de ajudar a curar as nossas feridas. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, que a tua luz e o teu amor sejam conosco nestes breves momentos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos tratando aqui do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Começamos na semana passada este capítulo, no seu primeiro item, que tem por título O Poder da Fé. Vimos dentro do Poder da Fé os itens 1 e 2. E hoje vamos concluir o Poder da Fé tratando dos itens 3, 4 e 5. Vamos ver o que Jesus nos proporciona com o recurso do Evangelho. E ele começa dizendo que a fé, em uma outra acepção, é tida como confiança. E eu preciso, então, me perguntar:
né? Eu tenho fé, eu tenho confiança, mas a confiança é em que ou em quem? E qual é o tamanho? Porque lá no item 1, não é? Jesus coloca que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que, como eu disse na semana passada, não é? É do tamanho da cabeça, menor que a cabeça de um alfinete. Então, se eu tiver a fé do tamanho dessa cabeça do alfinete ou de um grão de mostarda, eu posso transportar montanhas, mas não montanhas no seu aspecto geográfico. Né? Eu posso transportar as montanhas daqueles sentimentos, daquelas sensações, daqueles desejos descontrolados que eu trago na minha intimidade. Estas são as montanhas que eu preciso movimentar. Não? Aquelas que têm atrasado o meu próprio progresso moral e espiritual. Kardec diz para a gente que, olha, a fé, não é? Ou a confiança, ela proporciona uma espécie de lucidez que permite se ver por pensamento as metas que se quer alcançar e os meios de obtê-lo, de forma que aquele que a possui caminha, por assim dizer, firmemente. Então, olha, ela proporciona uma espécie de lucidez que permite, né, ver por pensamento. Então, eu consigo, através do meu pensamento, quando eu tenho esta fé, perceber quais são os passos que eu tenho que trilhar para alcançar os meus objetivos, né? Para eu alcançar as minhas metas. Então, como é importante esta consciência e esta compreensão que eu vou construindo no decorrer da minha existência a respeito da fé. A fé que eu preciso aprender a construir também. A fé ela não é dada de presente para o espírito. Eu preciso construir. E dentro deste processo de construção eu preciso aprender a ver. Para eu ver por pensamento, como me diz o Evangelho, eu não consigo fazer isto sozinho. Eu preciso ter a ajuda da espiritualidade. Então, como é que eu posso me exercitar nesta tarefa? Eu preciso, quando eu quero ver pelo pensamento, eu preciso me recolher, eu preciso fazer a minha oração, eu preciso pedir ajuda do meu mentor espiritual, não é? Do meu guia espiritual, do meu anjo da guarda, o nome que vocês queiram atribuir a ele, não é isso? Mas eu preciso pedir ajuda dele. Preciso pedir ajuda dos meus entes queridos espirituais, daqueles espíritos que assumiram a tarefa de me auxiliar, de me orientar nesta existência, para que eles possam me inspirar e me proporcionar as condições desta dupla vista, de estar aqui em vigília, mas de ter passando na minha mente, não é, a experiência que eu vou precisar vivenciar. Se eu tentar fazer isso sozinho, muito provavelmente eu não conseguirei. Não chegarei a bom termo, viu, gente? É muito difícil alcançar isto. Vejam que isto a gente não faz a torto e a direito a qualquer hora. Não é? Eu preciso ter a consciência de fazer este trabalho, não é? Esta tarefa, naqueles momentos importantes, nos momentos de dificuldade da minha existência, de muitas tribulações, de dor, de sofrimento, ou quando eu preciso me conectar com o meu próprio planejamento reencarnatório, como ele diz aqui no outro caso, pode propiciar a consecução de coisas grandiosas. Sim? As coisas grandiosas que eu posso fazer, invariavelmente elas estão registradas no meu planejamento reencarnatório. E uma forma de eu estar conectado, não é,
é fazer este preparo comigo, com Deus, com a espiritualidade amiga, né, de forma que eles possam me auxiliar a eu perceber quais são os compromissos assumidos comigo no meu planejamento reencarnatório. Se eu não tiver a compreensão de tudo isso, não vou realizar esta tarefa. Se eu não tiver a confiança de que esta informação, não é, que a espiritualidade nos traz através de Kardec, ela é verdadeira, ela é plausível de acontecer, eu não vou fazer isto. Então, eu só vou ter coragem de realizar este trabalho, de procurar a busca da espiritualidade, do recolhimento e da oração, estabelecer conexão com os planos elevados, para deles receber a intuição e poder olhar através do pensamento, não é, ver através do pensamento, como fala aqui no Evangelho. Eu não vou realizar esta tarefa e vou continuar seguindo a minha existência, olhando só os aspectos da vida material. Continua dizendo, não é, Kardec para nós: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio no conhecimento e na compreensão das coisas. Então, uma outra coisa que eu preciso perceber, né, é que, olha, a fé ela é colocada à prova nos momentos de dor e de dificuldade, invariavelmente. Ou naquelas encruzilhadas na nossa existência, não é, que nós temos que tomar uma decisão de uma importância incrível, que ela pode ter como consequências o resto da minha encarnação, ou da minha reencarnação, não é isso? Então, é diante destes momentos de prova é que eu vou observar, eu vou olhar, não é, se eu tenho esta calma, se eu tenho paciência. Não é? Por quê? Diante destes momentos, eu vou pedir ajuda, o que é muito natural. Eu vou pedir ajuda para tomar a decisão certa, para poder fazer bom uso do meu livre-arbítrio, para que eu possa fazer as minhas escolhas, essas escolhas importantes e difíceis da minha existência, que eu possa, né, fazê-la com base no meu planejamento reencarnatório. Porque qualquer escolha que eu venha fazer que não esteja alinhada, que não esteja de acordo com os compromissos do meu planejamento reencarnatório, eu vou embarcar numa canoa furada. E as consequências lá na frente elas vão ser danosas para mim e provavelmente para as pessoas que estejam envolvidas nessa escolha que eu tenha que fazer. Então, eu preciso olhar, não é? Se eu estou vivendo a prova da minha fé, da minha confiança, né? E esta confiança, gente, é acima de tudo nos desígnios de Deus. Esta confiança é em todo o aprendizado que a doutrina espírita me proporcionou ao longo de muitos anos de estudo, de parar para pensar, de refletir, não é, para ver se aquilo é coerente, é possível, é factível, é lógico, de usar o meu discernimento, de poder fazer o julgamento entre o bem e o mal. Sim? Eu preciso considerar tudo isso para poder ver se no instante da dificuldade, da dor, do sofrimento, se eu tenho esta calma e esta paciência. Não é? Porque aqui a fala da espiritualidade é que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. E aí vem a pergunta que não quer calar, não é? Eu sei esperar? Quando eu peço ajuda a Deus, e eu já aprendi que eu posso pedir duas coisas,
né, que a gente vai ver lá no capítulo 27, pedi e obtereis, né, eu posso pedir a Deus duas coisas. Assim, não adianta pedir saúde, não adianta pedir trabalho, não adianta pedir dinheiro. Quer dizer, pedir eu posso pedir qualquer coisa. Ninguém me impede de pedir. Não é isso? Mas aquilo que Deus vai me dar diante das dificuldades é força e coragem, para que eu possa vencer os desafios. Lucidez, para que eu possa fazer as escolhas com clareza. É isso que Deus vai me dar. Ele não vai resolver o meu problema. Então, se quando eu faço um pedido, né, se eu vejo um ente querido num leito de morte, né, e eu me desesperar por conta daquilo, a minha fé é muito menor que um grão de mostarda. Se, né, a Deus aprouver, né, levar o ente querido para o plano espiritual pelo caminho da morte, e eu me descontrolar, eu me desesperar por conta disso, né, ainda não tenho fé. Não tenho construções de fé neste aspecto da minha existência. Pode ser que em outro aspecto eu já tenha construções de fé. Pode ser que se eu ficar desempregado um longo tempo, mesmo sendo o responsável pela manutenção do lar, né, de prover os recursos para a família, pode ser que eu já traga construções de fé e o pedido que eu faço a Deus de ajuda me fortalece o suficiente para eu manter esta calma e esta paciência, esperando que a oportunidade de trabalho aconteça. Vou fazer um bico aqui, vou fazer um bico ali, vou estudar um pouquinho mais, vou me requalificar para ver se eu consigo uma outra oportunidade de trabalho. Parado eu não vou ficar. Mas veja, diante de uma situação desta, que, não é, estar desempregado por longo tempo pode desestruturar determinado espírito, pode ser que aquele, não é, que se apavora diante da doença do ente querido ou da morte do ente querido, pode ser que diante do desemprego prolongado já tenha construções de fé que lhe deem as condições de vivenciar esta calma e esta paciência que sabe esperar. Veja que esses são dois termômetros que Kardec coloca para mim, para que eu possa aferir, né, como é que está a minha fé. Como ele diz ainda, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de mim mesmo. Então, não é, quando eu olho, não é, para a doença, não é, para o doente dentro do lar, dentro do grupo familiar mais próximo, não é, quando eu vejo a morte, não é, como esta intermediária, não é, que proporciona o retorno do espírito, não é, à pátria verdadeira, à pátria espiritual, se eu me desarvorar, não é, isso mostra que a minha fé ainda é muito frágil. Então, eu preciso estar constantemente analisando como é que eu vivo estas situações difíceis da minha existência. Tem algumas pessoas que, diante de uma calúnia, se desestruturam totalmente. E tem outras, não é, que aguardam o tempo passar, que vivem a experiência da calúnia com esta calma, esta paciência e esta serenidade, tendo a compreensão de que nada melhor do que o tempo para trazer a verdade ao conhecimento das pessoas. A consciência delas está tranquila, de cumpriram com o seu dever reto, que agiram de forma honesta, de forma justa, de forma correta, de forma íntegra, e não se abalam diante da calúnia.
Então eu preciso ir olhando nessa busca pelo conhecimento de mim mesmo, que a doutrina espírita exalta que nós precisamos fazer urgentemente conosco. Eu preciso olhando aquelas situações, aquelas circunstâncias em que eu já trago construções de fé para poder me aperfeiçoar no decorrer do tempo. E olhar, não é, estas outras circunstâncias em que eu me fragilizo ainda. Então, é preciso, diante do sofrimento, diante da dor, diante da dificuldade, não é, eu poder também pedir ajuda da espiritualidade para que eu possa me perceber e não me desestruturar. Vejam só, os ensinamentos contidos no Evangelho, eles nos proporcionam, não é, grandes oportunidades de reflexão. Olha só o que diz a espiritualidade. Todo aquele que possui a fé confia mais em Deus do que em si próprio, porque sabe que, sendo um simples instrumento da vontade do Pai, nada pode sem Ele. Então, não é? É preciso que eu trabalhe com estas informações que a doutrina espírita me proporciona. O sofrimento, hoje, eu tenho plena consciência que para mim é uma expiação ou é uma prova, ou eventualmente pode até ser os dois. Que o sofrimento, ele é consequência de escolhas equivocadas que eu fiz no passado, nesta reencarnação ou em outras reencarnações. Que eu não sofro, não vivencio a dor, a dificuldade aqui, porque Deus não gosta de mim. Muito pelo contrário, eu tenho consciência plena de que Deus quer tão bem a mim que Ele renova constantemente as oportunidades de passar pelas experiências de prova, não é? Que eu preciso para o meu aprendizado. Tenho a consciência dos espíritos encarnados e desencarnados que Ele colocou junto de mim para conviver comigo e me auxiliar, me sustentar e me assistir nesta reencarnação. E tendo esta consciência de que sou eu mesmo o responsável pelo sofrimento vivido nesse instante, por que não confiar que Ele vai me proporcionar todo o instrumental necessário para poder superar este desafio, superar esta prova, superar esta expiação? Tenho a consciência de que a prova e a expiação eu escolhi no meu planejamento reencarnatório. Tive o apoio da espiritualidade que me disse, olha, esta prova ou esta expiação você ainda não tem condição, Cláudio, então vamos deixar para uma próxima. Agora, esta aqui você já pode, não é, assumir estes compromissos nesta reencarnação. Então, após ter assumido estes compromissos, todos os recursos eles são proporcionados ao espírito. Então tenho tudo à minha disposição para vencer o desafio da prova ou da expiação. Por que me abalar? Por que me desestruturar? Por que não ter esta confiança em Deus? De que está acontecendo tudo o que precisa acontecer e isto é para o meu aprendizado. Ao invés, né, de olhar para cima e perguntar, por que comigo, Senhor? Né? Eu preciso me aproximar mais dele, não é, de Deus, e falar para ele, Pai, vem aqui, chega mais. Né? Quero levar um lero contigo hoje. Né? Para quê?
eu preciso vivenciar esta experiência. O que eu preciso aprender com a dor, com o sofrimento, com este estado de fragilidade em que eu me encontro, que eu ainda não estou entendendo? Porque se eu não conseguir ter esta compreensão, se a ficha não cair, eu posso continuar repetindo as minhas atitudes, as minhas escolhas equivocadas. E aí eu vou repetir os erros. E o sofrimento vai se repetir novamente. Então, Pai, explica para mim o que eu ainda não estou conseguindo enxergar, que eu preciso tirar de proveito e de aprendizagem desta experiência que tu estás me dando a oportunidade de vivenciar nesse instante. É fácil? Não, gente. É muito mais fácil de falar aqui para vocês, com toda certeza. Mas todos nós temos o amparo da misericórdia divina, e toda a literatura espírita explica isso para nós em detalhes, de que nós podemos. Paulo me diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso a partir da ajuda, do amparo, da misericórdia, da bondade e do amor de Deus para comigo, para com cada um de vocês, para toda a humanidade, não só do planeta Terra, mas do universo. Kardec ainda traz mais uma colocação para a gente. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Gente, este entendimento, esta compreensão é de vital importância para a nossa economia espiritual. Que este entendimento possa nos acompanhar para o resto da nossa existência. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Através dela, o homem atua sobre o fluido, agente universal, fluido magnético universal, fluido cósmico universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, esta confiança de que tudo posso naquele que me fortalece, me permite confiar que vocês, qualquer um de nós, desde que sintonizados com o Pai, com o Mestre, com a espiritualidade superior, nós trazemos recursos que nos permitem manipular o fluido cósmico universal. Olha só, nós podemos modificar-lhes as qualidades e podemos dar-lhes um impulso irresistível. Quando nós fazemos isto, nós podemos, através do passe, ou através do nosso fluido animalizado, do nosso ectoplasma, envolver um outro ser que passa por dificuldades, por necessidades, e nós podemos beneficiá-lo, não é, com este fluido materializado que nós temos condições de ofertar-lhes, que na maior parte das vezes não é só nosso, não é? Vem junto a parte dos fluidos da espiritualidade, que, encontrando em nós as disposições favoráveis, vão produzir na pessoa que recebe este fluido o seu tratamento, o tratamento de que ele precisa. O dia que nós tivermos uma consciência, uma compreensão mais exata da dimensão deste potencial que todos nós trazemos na nossa mente,
nós, enquanto espíritos, não aqui no corpo físico, nós teremos condições de realizar curas, de curar as dificuldades do nosso semelhante. Logicamente que desde que haja possibilidades, né, e merecimento para tal. Mas nós trazemos este potencial. Isto está em germe, está latente, não é? Dentro de nós. Basta que eu movimente a minha vontade e os recursos da minha conexão com os planos elevados da vida. E tudo se abre, não é? Para proporcionar que este atendimento aconteça. Assim se realiza no tratamento espiritual que a espiritualidade realiza quando nós estamos assistindo às palestras públicas, hoje assistindo às lives do Evangelho. Isto acontece, não é, quando os passistas, ao final do Evangelho ou das palestras públicas, eles dão um passe coletivo na plateia. Ou para nós aqui, não é, eles dão um passe à distância em todos vocês que participam da nossa live. A ação magnética, não é, que a nossa vontade de fazer o bem, de auxiliar, de participar daquele processo, não é, de cura da outra pessoa. E isto, não é, são possibilidades que nós trazemos na nossa intimidade. Não é, junto a uma fé ardente, não é, a vontade dirigida para o bem é o que coloca aqui para a gente. Então vejam quantas possibilidades a fé abre para a gente. Mas tudo parte do uso da inteligência, não é? Da razão, da reflexão, do estudo sistemático, que é o que vai me trazendo a compreensão destas verdades. E eu vou então aos poucos construindo na minha mente e no meu coração esta compreensão. Para que quando cheguem os momentos de dificuldade, eu não me abale, eu não me desestruture. Então, vejam as possibilidades. Elas são inúmeras, gente. Aqui é só mais um pedacinho, né, deste item, o poder da fé. Não é? Quantas são as dificuldades que nós precisamos vivenciar, não é, aqui, neste mundo? Quantas são as experiências dolorosas pelas quais nós precisamos passar ainda para drenar as energias pesadas, as energias negativas que nós trazemos ainda na nossa intimidade, para que a gente possa se alinhar mais com as leis divinas, com os ensinamentos do Evangelho, né? Para que a gente possa trabalhar mais tempo no bem, né? Para que eu possa pensar, sentir, falar e agir no bem mais tempo durante o meu dia, por mais dias durante a minha existência. E aí, sintonizado com planos mais elevados, eu consigo viver. Não vou deixar de viver a dificuldade e o sofrimento, não, viu, gente? Simplesmente eu terei a confiança de que estou amparado por Deus, inclusive diante dos momentos mais difíceis da minha existência. E se Deus está comigo, tenho todos os recursos, todas as condições necessárias para vencer mais este desafio na minha existência. Pense nisso, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui nas lives do Evangelho. Na semana que vem, continuaremos falando sobre a fé neste capítulo, não é? A fé religiosa como condição da fé inabalável. Que possamos então fechar novamente os nossos olhos
e envolvidos nesta atmosfera amorosa, carinhosa, construída pelos bondosos amigos da espiritualidade, que acompanham cada um de nós em nossos lares nesta noite de sábado. Que possamos, Senhor, abrir-nos à ação benfazeja dos bondosos amigos espirituais, a nos insuflar energias renovadas, a fim de que nós possamos nos fortalecermos, a fim de que nós possamos nos reequilibrarmos em nossas energias e estarmos mais bem preparados para vencermos os desafios que teremos pela frente. Se em nosso lar estiver algum ou alguns irmãos desencarnados, que estejam vinculados a nós pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e que precisam também de atendimento, que se encontram necessitados, que possam ser recolhidos pelos bondosos amigos espirituais e levados até os postos de socorro, onde receberão o atendimento e o esclarecimento de que necessitam para continuarem a sua jornada. E assim refeito, Senhor, mais leves, com o nosso coração alegre, que possamos vibrar nesse instante o sentimento de amor fraterno que trazemos em nossa intimidade, e que no exercício da caridade, como nos pede Jesus, como caminho para a salvação, que possamos doar esse sentimento puro e fraterno, depositando-o nas mãos de Jesus, pedindo que o Mestre reúna estas migalhas de amorosidade a de tantos outros irmãos da humanidade, que neste momento, como nós, vibra o amor, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência, o perdão, e que estas vibrações possam se transformar em bálsamo, que este bálsamo possa vir atender a tantos irmãos da humanidade terrena, necessitados do corpo e ou do espírito, que se encontram em lágrimas, em sofrimento, a fim de que sejam, Senhor, amparados, assistidos, a fim de que sejam abraçados pela misericórdia de Deus, confortados pelo amor de Jesus, e possam se sentir então bem dispostos a fim de vencerem as suas próprias dificuldades. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possam se derramar sobre toda a humanidade terrena na forma de pétalas de rosas brancas, perfumadas, a se depositarem nos corações destes bilhões de espíritos da humanidade terrena, levando-lhes
o refrigério e a esperança, a fim de ampliar, Senhor, o amor na intimidade de toda a humanidade terrena. E gostaríamos também de vos agradecer, Senhor, pelo aprendizado da noite de hoje, que nos permite reconhecer as nossas fragilidades, que nos permite perceber as nossas potencialidades, que nos permite trabalhar em nós mesmos tudo o que precisamos para nos transformarmos em espíritos mais dóceis, mais fraternos, mais solidários. Vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos das renovadas oportunidades que nos concede, do aprendizado contínuo e constante do Teu Evangelho, das Tuas leis, a fim de nos alertar constantemente sobre as mudanças que precisamos realizar em nós mesmos. De vos agradecer pelos amigos encarnados e desencarnados, pelos familiares, os entes queridos, que compartilham esta existência e que a tornam mais alegre. Por tudo que temos recebido, Senhor, queremos também manifestar a nossa gratidão. Recebe, Senhor, esse sentimento puro e fraterno de que já dispomos e que ele possa ser endereçado a Ti por tanto cuidado que tens conosco. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que compartilham conosco nas noites de sábado. A companhia é agradável. Espero que tenha sido de aprendizado e aproveitamento para todos vocês. Sim? Que a gente possa se reencontrar no próximo sábado. Que Deus e Jesus possam abençoar e iluminar a todos vocês e a todos os seus familiares. Até a próxima semana, se Deus quiser.